eu inicio pedindo desculpas pelo atraso, mas eu realmente acreditei que saindo 6 horas da manhã eu fosse chegar no Rio, um horário bem próximo das 9. Eu vim a 150 quilômetros e realmente, vocês me desculpem, eu sou Alexandre Avelar, sou o chefe da divisão de Eletrônica e Tecnologia da Informação. O Miguel, por gentileza, me passou a incumbência de apresentar as perguntas aos senhores. Eu não vou fazer uma pergunta, mas eu vou tecer um comentário apenas com relação à citação do Santos Dumont e do Tom Jobim. É verdade. Há tempos atrás, eu ouvi até eu sou da área de telecomunicações, de um fornecedor estrangeiro, e ele citava a comparação do Rio de Janeiro, por exemplo, com São Paulo, onde você tinha, na época, o jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Então, a característica cosmopolita do Rio se colocava, por exemplo, nos jornais. Jornal do Brasil e o Globo. Eram coisas que nasceram assim, mas que por nada reflete efetivamente o estado do Rio, o estado de espírito do povo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu me lembrei disso, eu estou fazendo essa citação apenas, vamos trabalhar, né? Tem aqui, algumas perguntas foram direcionadas. Outras estão identificadas pelo autor, mas não estão direcionadas. Eu vou começar com uma pergunta do Daniel Trento, da Embrapa, destinada a Ricardo Vargas. A pergunta é: o senhor citou o trabalho do SEBRAE como agentes locais de inovação para o setor de informática. Existem outros setores que o SEBRAE vem trabalhando ou pretende levar o conceito de AL? Bom, sim, o programa Agente Local de Inovação é um programa de cunho nacional, né? Aqui nós elegemos o setor. Ele elege o setor ou a questão de território, né? Então, nós elegemos o setor de TI, entendendo que o setor de TI é um dos setores estratégicos aqui para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E, nesse primeiro momento, né, o programa está fazendo 1 ano agora, nós estamos trabalhando junto ao setor de TI. Nós estamos agora atando um novo projeto aqui no Rio, que é junto à parceria com a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro e outras associações, que vai contemplar vários segmentos empresariais. Tem mais foco na questão de comércio. Nós estamos adotando uma estratégia de tentar revitalizar o comércio das antigas regiões que ficaram muito deterioradas por conta da questão da violência urbana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, aproveitando o processo de pacificação nas comunidades, no entorno dessas comunidades, sempre existiu um comércio de rua que ficou bastante fragilizado nos últimos anos. A expectativa nossa com o programa ALI é dar o quadro de deterioração desse comércio de rua, desses pequenos empreendimentos aí localizados nesses bairros do Rio, e tentar com isso criar a chamada agenda de inovação. Vocês imaginem, por exemplo, na região ali do Complexo do Alemão, quantas pequenas empresas ficaram marginalizadas nesses últimos anos, quantas pequenas empresas deixaram de operar por conta da violência ali na região, né? Então, isso está previsto. Mas a ideia é que a gente amplie para setores, até elegendo setores específicos. Não sei se eu respondi. Bem, uma segunda pergunta, ela não está direcionada, mas foi formulada pelo Maurício Guedes, e que diz o seguinte: como reduzir o gap entre as... Maurício? É para o Maurício? Ah, para o Maurício. Então, não está identificado o autor da pergunta, mas como reduzir o gap entre os alunos, entre os alunos com potencial empreendedor e a incubadora da universidade. Porque grande parte dos jovens não conhece ou não consegue acessá-la. Como é que é?
Como contornar isso? Obrigado. Não fui eu que fiz a pergunta para mim, não. Isso é uma questão cultural, não é? Há alguns anos atrás eu estava visitando o MIT e perguntei para uma professora por que o MIT não tinha uma incubadora de empresas. E ela riu e me respondeu, é óbvio, porque a gente não precisa de uma incubadora de empresas, né? Então, o passo seguinte à sua pergunta seria assim, vai haver um momento em que nós não vamos precisar de uma incubadora de empresas, né? Porque isso estará de tal forma arraigado na cultura da universidade e o ambiente econômico será suficientemente amigável que não seja necessário uma incubadora. Mas até chegar lá vão no mínimo algumas décadas ou talvez alguns séculos, né? Por enquanto a gente precisa. E, de fato, esse processo de atração, é um processo em andamento. Eu acho que é um processo rapidamente em andamento nas universidades brasileiras, né? O Brasil é um dos países no mundo que tem o maior número de incubadoras de empresas. Nós temos mais de 400 incubadoras de empresas instaladas no país, cerca de 200, quase 200 delas são incubadoras de base tecnológica e sempre ligadas a ambientes ou de universidades ou de instituições de pesquisa. Então, é uma experiência muito exitosa e com esse crescimento, talvez até exagerado em alguns momentos, mostra que há uma abertura, né, para essa mudança cultural. Mas eu concordo que ainda temos que fazer mais, que divulgar mais e que... Eu discordo de algumas colocações que foram feitas aqui, porque quem colocou não teve tempo, talvez, de explorar mais isso, contra o concurso público, né? O concurso público não é um mal em si, né? E o sujeito querer ser funcionário público não é um mal para o país. É muito bom que a gente tenha gente disputando ser funcionário público. Existem salários em algumas áreas do setor público que são absurdamente elevados, não deviam ser desse tipo, mas não é o geral. E é muito importante que o servidor público seja empreendedor, né? A gente precisa desfazer essa confusão entre ser empreendedor e ser empresário, né? Quando o empresário não empreende bem, ele paga a conta, os sócios pagam a conta, a família paga a conta, os funcionários pagam a conta, talvez algum cliente pague uma parte da conta e fica por isso. Quando um diretor de um hospital, quando um reitor de uma universidade, quando o diretor de um centro de pesquisas não é empreendedor, somos todos nós que pagamos a conta, né? Então é importante essa cultura empreendedora ser levada para as universidades, mas não apenas para quem quer ser empresário, para quem quer ser servidor público também. Bom, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, uma para o Dr. Ricardo Vargas. Sobre basicamente a propaganda do SEBRAE. A pergunta diz que o SEBRAE tem iniciativas interessantes, mas não é conhecida. Não existe entre os empresários bastante penetração e talvez na mídia. Como o senhor vê essa parte de anúncio ou penetração desses projetos do SEBRAE, desde as escolas médias, Cefet, etc.? Isso é um eterno dilema que nós convivemos. Vou pegar um exemplo recente agora que nós tivemos semana passada com a questão da Semana de Tecnologia, né? Um evento que aconteceu no estado do Rio de Janeiro todo. Aqui no Rio nós concentramos o evento 2 dias ali no Hotel Sofitel, em Copacabana, e fizemos atividades pelas chamadas Naves do Conhecimento, uma parceria com a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, com a Secretaria Municipal, em vários bairros do subúrbio aqui do Rio, Padre Miguel, Madureira, Santa Cruz, Irajá, né? Como é que foi o nosso processo de divulgação? Nós botamos 2 anúncios, finais de semana, no Jornal Globo, no caderno Boa Chance, né? Anúncio de meia página. Colocamos no Jornal Extra, também anúncios de final de semana.
e fizemos uma campanha em rádios, também em várias rádios, né? Além de usar os caminhos pelas redes sociais, pelos diversos meios de comunicação, né? E aí qual é a questão que a gente observa? Pelo interior do estado do Rio de Janeiro, os eventos todos ficaram com casa cheia. Nós tivemos eventos até com sobrecarga de pessoas para o espaço disponível, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Sofitel, por exemplo, que era um auditório lá de 200 lugares, a primeira palestra nós chamamos um palestrante de São Paulo, Walter Longo, uma pessoa que está aí com uma proposta bem interessante, né, pagando aí a peso de ouro aí a vinda dele de São Paulo para cá, e nós não conseguimos ter 200 pessoas participando. Isso em Copacabana, né, um local de fácil acesso, né? Quer dizer, lá em Varre-Sai a gente tem casa cheia, e aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente fica com dificuldade de público, né? Eu não sei se é uma questão de pulverização de informação dentro da grande cidade, né? Mas a gente vem discutindo muito isso, né? Como é que a gente efetivamente consegue atrair o interesse de empresários para eventos que acontecem aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu até vou aproveitar o exemplo de hoje aqui, né? Quer dizer, o clube faz todo um processo de mobilização, né? A gente tem eu conheço alguma coisa do Clube de Engenharia de anos passados, mas sempre teve uma boa chamada, só junto aos associados é bastante grande. Infelizmente a gente não está com a casa cheia, né? Eu acho que existe também um processo de interesse, de percepção, de busca de informações para que a gente consiga cativar mais interessados, né? Bom, nós temos um tempo, o tempo está correndo atrás da gente, e eu gostaria que as outras perguntas fossem feitas diretamente logo depois, quando nós tivermos um intervalo para o almoço. Isso por ordens do coordenador. Então, agradeço ao Ricardo Vargas, ao Sérgio Yates e ao Maurício Guedes pela participação. Muito obrigado. Gostaria de começar agora mais uma fase do evento, convidando o Guilherme Korn para fazer a apresentação dele. Ele é sócio da Confrapar, participou dos 4 primeiros investimentos da empresa em Belo Horizonte, dos 2 primeiros investimentos no Rio de Janeiro, responde para análise, negociação e andamento do processo de investimento de empresas, formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em Ciência e Tecnologia, e tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Bem, bom dia. Queria agradecer muito em nome da Confrapar o convite do Clube de Engenharia e na figura do Miguel. Dizer que eventos ligados a empreendedorismo, a gente se sente muito em casa, né? Hoje, no Brasil, você pode dizer, eu estou vendo que o Biner acabou de chegar, acho que ele vai concordar que todo mundo que trabalha com essa temática de Venture Capital, investir em empresas inovadoras e nascentes, é um empreendedor também. Isso é um mercado de informação no Brasil e basicamente a gente sofre com os mesmos problemas que todo empreendedor sofre. Seja essa dificuldade de você escalar o seu negócio, perder equipe para outras empresas. Então, assim, é muito confortável para a gente estar nesse tipo de evento. Eu vou falar um pouco sobre o histórico da Confrapar e explicar um pouco como que a Confrapar atua nas empresas que ela investe. E depois falar um pouco sobre como que a gente enxerga o Vale da Morte para empresas inovadoras. A Confrapar, ela existe desde 2005, ela começou em 2005 já investindo em empresas inovadoras. O background dos fundadores são de empreendedores que já inovadores, né? Eles vieram de uma empresa de mobile, tiveram um sucesso muito grande, acabaram vendendo a empresa para um grupo empresarial japonês e perceberam em 2005 que não existia praticamente ninguém investindo em empresas inovadoras no Brasil. Existiam alguns fundos atuando, existiam alguns casos passados, mas ninguém com esse foco muito claro. Existiam alguns poucos.
Daí surgiu a iniciativa de levantar essa empresa para investir nesse público de empresa carente ainda de investimento. De lá para cá, nós investimos em 8 empresas, fechando agora mais 3 negócios esse ano. Lançamos um primeiro fundo de 40 milhões de reais, que atua só em Minas Gerais, um segundo fundo de 35 milhões de reais, que atua aqui no Rio de Janeiro. Ambos os fundos feitos em parceria com órgãos públicos e privados. Dentre os órgãos públicos, acho que vale ressaltar a FINEP, os 2 fundos foram parte do programa Inovar da FINEP, BDMG e FAPEMIG em Minas Gerais, e a Invest Rio, aqui no Rio, como empresas, como órgãos do governo que acreditam em inovação e acreditaram nesse veículo de investimento, além de, naturalmente, investidores privados e nós mesmos. Para esse ano, a gente está terminando a captação de um novo fundo, um terceiro fundo, dessa vez de 200 milhões de reais, que vai seguir a linha de investir em empresas inovadoras, porém num estágio um pouco maior. Eu estava até no elevador conversando com a pessoa que está aqui no evento, que, assim, como que funciona, né, esse negócio de investimento. Nós somos minoritários em todas as empresas que a gente entra, não é um investimento baseado em relatórios, a gente tem uma proximidade muito grande com todo mundo. Não temos interesse em entrar na gestão da empresa, a gente entende que os empreendedores são mais capacitados para isso do que a gente, e a gente considera que a nossa cabeça é bem parecida com a cabeça do empreendedor. Falando direto sobre o Vale da Morte, eu acho que muitos dos assuntos, muitas das causas, né, foram citadas já pelos painelistas anteriores, mas vale a pena ressaltar um pouco do que a gente acredita como os principais problemas. O primeiro deles, naturalmente, é a falta de recurso, né? Às vezes é difícil de entender, assim, por que desculpa? Um fundo de investimento, um venture capital, está falando que falta de recurso é o problema, mas empresas inovadoras que precisam crescer, elas precisam queimar dinheiro, precisam investir, muitas vezes sem ter uma certeza de que vai entrar receita ou de que aquele produto vai dar certo. Então a falha, ela faz parte da estratégia. É necessário falhar para você conseguir, de fato, criar um produto muito bom. E quando você tem pouco recurso no mercado, e é o caso do Brasil, você propicia muito, a gente chama de voo de galinha. Então a empresa consegue ter um sucesso muito bom nos primeiros 2 anos, mas o dinheiro acaba, a empresa não fatura o tanto que esperava, não há recurso disponível no mercado para captar mais e acaba que ela cai, né? Hoje a taxa de insucesso de empresas investidas por fundos é muito decorrente disso, de você não conseguir depois alavancar um próximo round de investimento. Hoje, 40% mais ou menos do tempo da equipe hoje é destinado a ajudar as nossas empresas em captação de mais recursos. E hoje a gente mudou totalmente a nossa estratégia de investimento. A gente está investindo em muito menos empresas do que a gente se propôs inicialmente, para conseguir reservar um recurso relevante para colocar mais dinheiro na hora que essas empresas precisarem. E não investir em muitas empresas e contar com que 10%, 20% sejam vitoriosas, né? Que consigam consigam escalar com pouco recurso. Outro problema que a gente enxerga muito grande é a falta de cultura empreendedora. Hoje, o lado acadêmico, ele ainda vê esse tipo de investimento em venture capital, em empresas que precisam objetivar em algum momento o lucro, etc., como uma coisa errada, ou como se o fruto da pesquisa acadêmica não deveria ser necessariamente esse. Mesmo empreendedores que têm essa cabeça, geralmente são muito pouco experientes, né? Acho que o Sérgio está aí, muitas vezes o pessoal que deve chegar lá no Instituto Gênesis são alunos de graduação e que não tem uma experiência muito grande, e às vezes é complicado você colocar recurso nesse cara, sendo que você não consegue enxergar nenhuma experiência de negócio, nenhuma maturidade de negociação. Há uma dificuldade ainda muito grande, e eu gostei da fala do Eduardo, que hoje a gente chega no cliente, a gente entende o que o cliente quer e isso baseia a nossa tomada de decisão, né? Isso é um negócio novo. Muitas vezes as empresas que chegam até nós, elas não conseguem ter esse tipo de percepção. E desenvolvem um produto muito bom, mas que não atende em absolutamente nada que o cliente quer. E acaba que jogou um dinheirão fora, né? Porque não consegue faturar nada. Existe uma falta de cultura de investimento nesse tipo de empresa.
Bem, no Brasil, há 5 anos, talvez você contava no dedo de 2 mãos, o número de gestores de fundos que estavam investindo nesse segmento. Hoje, ainda bem que aumentou, mas ainda é um recurso escasso, não só dos fundos que investem nisso, mas dos fundos de pensão ou outros investidores que são assim, de onde você consegue realmente tirar esse recurso para encaminhar para empresas emergentes. São investidores que não estão acostumados ou não gostam muito desse tipo de investimento. Naturalmente, né, as taxas de juros aqui no Brasil sempre foram muito altas.